Existe um poder que não foi feito para ser visto, foi feito para ser sentido. Ele não mora nos bancos, nem nas oportunidades, nem nas mãos de quem parece abençoado. Esse poder está escondido dentro da mente humana. E sabe por que quase ninguém o encontra? Porque fomos ensinados a procurar fora, quando o cofre sempre esteve dentro. Quando você o descobre, o dinheiro deixa de ser luta e passa a ser consequência da consciência. Neste exato momento, enquanto você escuta isso, alguém acabou de manifestar 30 mil reais. Não herdou, não ganhou na loteria, não pediu favor. Essa pessoa apenas acessou um código mental que 99% da humanidade desconhece. O ponto onde fé, pensamento e vibração se encontram. A diferença entre quem atrai e quem se cansa tentando não é sorte, é sintonia. E essa sintonia, meu amigo, mora num lugar que a maioria tem medo de visitar, o silêncio interior. Porque é lá, no vazio entre um pensamento e outro, que Deus cochicha o caminho da abundância. A pergunta é simples: você está pronto para ouvir? Mas existe algo que quase ninguém percebe. Um segredo tão sutil que se esconde no intervalo da sua respiração. O jeito como você pensa antes de dormir e o que sente ao acordar define o tipo de energia que o universo te devolve. Parece místico? É pura neurociência espiritual. Quando você muda a vibração, muda a frequência. E quando muda a frequência, a realidade se curva. Pause o vídeo agora e deixa seu like. Não é sobre o algoritmo, é sobre declarar ao universo: tô pronto para essa transformação. Esse clique é seu primeiro ato de manifestação consciente hoje. Faça agora e veja o campo ao redor começar a responder. Nos próximos 60 minutos, eu vou te conduzir a uma jornada profunda. Você vai descobrir como reprogramar sua mente inconsciente para atrair riqueza enquanto vive em paz. Não se trata de autoajuda, mas de uma ciência espiritual aplicada. A mesma que Wallace Wattles, Napoleon Hill e Joseph Murphy entenderam e viveram. Hill dizia que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Murphy provou que o subconsciente obedece à emoção dominante. E hoje você vai sentir isso na prática. Lembre-se, no silêncio certo, Deus ativa sua abundância. Existe algo dentro de você que o mundo tentou apagar. Um poder silencioso, invisível aos olhos, mas audível ao coração quando ele se aquieta o suficiente para escutar. Esse poder não depende de circunstâncias, de dinheiro, de posição ou de fama. Ele é o sopro do próprio Deus, vibrando em forma de consciência. É a centelha divina que te conecta a tudo o que existe e, paradoxalmente, é o que a maioria passa a vida inteira ignorando. Desde cedo te ensinaram a buscar fora o que sempre esteve dentro. Buscar sucesso, amor, aceitação, aprovação. E nessa corrida externa, você se desconectou do maior tesouro que possuía, a sua própria essência espiritual. O mistério divino não é um enigma para ser decifrado com a mente racional. É uma lembrança para ser sentida com o coração desperto. Quando você silencia, quando deixa o ruído do mundo se dissolver por alguns instantes, algo em você começa a se reorganizar. O caos cede lugar à clareza, a dúvida se curva diante da fé, e o medo, o velho impostor que rouba sonhos, começa a perder poder. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Há uma frequência oculta, uma vibração tão pura que só mentes sintonizadas conseguem captar. Essa frequência não é ensinada em escolas, nem encontrada em livros de autoajuda. Ela se revela na pausa entre um pensamento e outro. É o momento em que você para de pedir e começa a permitir. Deixa de implorar e aprende a receber. A fé verdadeira não é expectativa, é certeza silenciosa. E quando você chega a esse ponto, algo muda. A vida começa a te tratar com reciprocidade. Situações improváveis acontecem, pessoas certas aparecem,
Coincidências se multiplicam. O universo passa a te responder, não porque você suplica, mas porque você finalmente vibra na mesma frequência da criação. E esse é o mistério que poucos ousam viver. Fé em Deus não é esperar com os braços cruzados. É agir com o coração cheio de confiança e a mente livre de medo. É caminhar mesmo sem ver o chão, porque você sabe que, se for um passo de fé, Deus pavimenta a estrada à medida que você avança. O propósito de vida nasce dessa entrega. Quando você aceita que não é o centro do universo, mas um canal através do qual o universo se expressa. E nesse instante, toda a energia que antes você gastava tentando controlar começa a fluir. Prosperidade, paz e propósito passam a ser três faces da mesma consciência. Não há separação entre o espiritual e o material. Há apenas níveis diferentes da mesma vibração. Quando você entende isso, sua relação com o dinheiro muda. Ele deixa de ser escassez e vira consequência. Deus não te criou para sobreviver, te criou para expandir. E expandir é manifestar aquilo que Ele depositou em você como potencial. Mas o potencial precisa de fé para virar realidade. Napoleon Hill dizia: o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. A questão é que a maioria concebe, mas não acredita. Alimenta o sonho com o pensamento, mas o mata com o medo. E aí, sem perceber, reza por abundância enquanto vibra carência. Ora por milagres enquanto duvida do tempo. Pede portas abertas enquanto segura a maçaneta do passado. A vida não falha, é a fé que oscila. E quando a fé oscila, o campo ao redor responde com instabilidade. A vibração positiva não é um truque de energia barata. É o reflexo de um coração alinhado com a paz interior. Quando a alma se aquieta, o universo se reorganiza. As coisas começam a se encaixar, não porque você força, mas porque você flui. Manifestação é a linguagem do divino traduzida em acontecimentos. Quando você ora, sente, acredita e age em coerência, as leis universais conspiram ao seu favor. A fé ativa o invisível, o pensamento dirige a energia e a ação materializa o que antes era apenas possibilidade. Não existe milagre, existe alinhamento entre o espiritual e o mental. A fé em Deus é a força que transforma a vibração em forma. O dinheiro, o amor, a saúde, o propósito, tudo é energia em diferentes densidades. Quando a sua mente vibra medo, você atrai situações que confirmam o medo. Quando vibra fé, você atrai oportunidades que expandem a fé. A mente humana é uma antena espiritual. O problema é que poucos aprendem a sintonizá-la. Vivem presos em pensamentos automáticos, repetições de escassez e autossabotagem. Mas quando você se disciplina emocionalmente e decide que o que vem de Deus não precisa ser forçado, começa a entender a diferença entre o esforço e o fluxo. A lei da atração não é uma ferramenta para ganhar coisas. É um espelho que reflete o seu estado interior. Ela não entrega o que você quer, entrega o que você é. Quando você se torna alguém que vibra em paz, não precisa mais correr atrás de prosperidade, porque a prosperidade passa a correr atrás de você. A manifestação é consequência da identidade vibracional. E o segredo para mudar sua identidade não é fingir que acredita, é se tornar coerente. Pensar como um filho de Deus, sentir como um filho de Deus e agir como um filho de Deus. Neville Goddard dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não falava de ilusão, mas de alinhamento. Quando você sente que já é, o universo conspira para confirmar. A mente não distingue o real do imaginado. Ela reage à emoção que você sustenta. Por isso, visualize com fé. Veja sua vida fluindo com propósito. Veja as portas abrindo com naturalidade. Veja-se prosperando com leveza e gratidão. O subconsciente é o campo onde as sementes se tornam frutos. E a fé é a chuva que acelera o florescer.
Se você sentiu um arrepio, se algo dentro de você reconheceu essa verdade, deixe seu like agora. Não é por engajamento, é por ancoragem. Esse clique sela sua intenção, cria uma marca energética, magnetiza sua frequência. É um gesto simbólico, mas poderoso, o seu sim à transformação. O poder da mente é o altar onde o divino se manifesta. Quando você pensa com amor, sente com gratidão e age com fé, está permitindo que Deus trabalhe através de você. Não é sobre convencer o céu, é sobre deixar o céu agir sem interferência. Você se torna instrumento da vontade divina. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser lógicos. Tudo flui com uma perfeição que a razão não explica. E o mais impressionante é perceber que não foi o mundo que mudou, foi a sua vibração. O propósito de vida não é um cargo, é um estado de ser. É quando o que você faz e o que você sente finalmente se alinham. Prosperar é expressar a glória de Deus em forma humana. É servir com amor, criar com excelência, viver com presença. Quando você entende isso, não existe mais separação entre o espiritual e o prático. Sua fé se torna ação. Sua oração se torna trabalho. E seu trabalho se torna adoração. Deus não te quer pequeno. A humildade que Ele pede não é autonegação, é consciência. É saber que tudo o que você manifesta não é seu, é através de você. E é por isso que quanto mais você reconhece o divino, mais o divino se expressa. Fé e propósito são a mesma estrada. Quem anda nela não compete, contribui. O verdadeiro poder não é o de dominar, é o de harmonizar. Quem entende isso não precisa provar nada. A confiança se torna a sua linguagem e a paz a sua assinatura. Você começa a perceber que o silêncio é o lugar onde tudo nasce. Ali, entre um pensamento e outro, Deus se move. E quando Ele se move, a realidade obedece. Tudo o que existe fora é apenas eco do que vibra dentro. A fé em Deus é a força que sustenta o universo. E quando você se alinha a ela, nada pode te faltar. Prosperar não é desafio, é consequência de consciência. No fundo, o mistério divino nunca esteve escondido. Ele apenas esperava o momento em que você se lembraria de quem sempre foi, um Criador à imagem e semelhança do Criador. Lembre-se sempre, no silêncio certo, Deus ativa sua abundância. O silêncio é a língua secreta de Deus. Ele não fala em gritos, não compete com o barulho do mundo, não tenta vencer o ruído da pressa humana. Ele apenas espera, e quem aprender a esperar com a mente quieta, ouvirá o som da sabedoria. A maioria confunde silêncio com vazio, mas o verdadeiro silêncio é plenitude. É a presença divina se condensando dentro da alma. É o espaço onde o pensamento se dissolve e o espírito assume o comando. É nesse intervalo que a mente se realinha, que a vibração se eleva e que o coração começa a compreender o que antes parecia indecifrável. Quem não aprendeu a ouvir o silêncio, ainda não aprendeu a ouvir Deus, porque Ele fala no sutil, no simples, no instante em que você deixa de lutar contra a própria vida e começa a se alinhar com o ritmo da criação. Mas existe algo que quase ninguém nota. O silêncio não é ausência de som, é presença de sentido. Há um ponto invisível dentro de você, um santuário secreto onde a mente inconsciente conversa com o divino. Quando você entra ali, tudo desacelera. A ansiedade se desfaz, a dúvida perde forma, o medo se cala. E nesse espaço sagrado, a sabedoria começa a se manifestar. O mundo inteiro tenta te distrair para que você nunca o encontre, porque um ser humano que domina o silêncio é impossível de manipular. Ele deixa de ser reativo e passa a ser criador. E quando isso acontece, o universo se curva em reconhecimento. É por isso que o silêncio é a escola dos mestres e também o maior segredo da prosperidade espiritual.
Disciplina emocional é a arte de proteger esse silêncio dentro de si. É recusar-se a responder imediatamente, é observar o impulso e transformá-lo em escolha. A mente comum reage, a mente treinada responde, e essa diferença muda tudo. Quando você reage, o outro te controla. Quando você responde com consciência, você guia a energia. Deus te deu liberdade para escolher o tempo da sua resposta. E é nesse intervalo que o destino é decidido. A reprogramação mental começa quando você aprende a desacelerar antes de agir. A mente inconsciente é um campo fértil que obedece a cada semente emocional plantada. E ela está sempre ativa, mesmo quando você não percebe. É por isso que o silêncio é poderoso. Nele, você planta com intenção. Joseph Murphy dizia: o subconsciente aceita tudo que você sente como verdadeiro. Então cuidado com o que sente quando o mundo te provoca, porque o que você sente você manifesta. A autossugestão é uma ferramenta divina para direcionar esse campo. Em silêncio, repita: eu confio, eu sou guiado, eu sou suprido. Essas palavras abrem portais dentro do seu próprio ser. A mentalidade de abundância nasce desse espaço silencioso. Você não cria prosperidade quando fala de riqueza com medo. Você cria prosperidade quando sente a paz de quem sabe que tudo já está em movimento. O silêncio é a incubadora da fé. Quando você se cala, a voz de Deus se torna audível. Quando você fala demais, você abafa o som do milagre. A disciplina emocional é o guardião desse portal. Sem ela, a mente se perde em ruídos. Com ela, cada respiração vira oração. Fé não é ruído de palavras, é vibração de certeza, é a confiança serena que independe do resultado. É saber que mesmo que tudo pareça desabar, há uma força invisível sustentando cada parte. Napoleon Hill dizia: a paciência, a persistência e o trabalho silencioso são a mistura que transforma sonho em realidade. E é nesse trabalho silencioso que o invisível se prepara para nascer no visível. A reprogramação mental não acontece quando você força pensamentos positivos, mas quando você cria coerência entre o que pensa, sente e acredita. E essa coerência nasce no silêncio. Quando você aprende a pausar, você dá tempo para que a mente inconsciente reorganize as emoções. A pressa espiritual é uma forma de resistência. A fé verdadeira é pacífica. Pessoas que dominam o silêncio não são frias, são centradas. Elas não reagem à ofensa, não discutem com a inveja, não gastam energia tentando convencer. Elas sabem que nada é mais ensurdecedor do que a tranquilidade de quem confia em Deus. A serenidade é o escudo dos sábios. Quem vibra em calma, vibra alto. E quem vibra alto não precisa vencer, basta ser. Você não encontra Deus no barulho das opiniões, mas na pausa entre duas respirações. É ali que o espírito fala, que o coração escuta e que a mente aprende humildade. O silêncio é o espaço onde o divino se revela sem intermediários. É o ponto onde a oração se transforma em percepção e a fé deixa de ser crença para virar consciência. E quando você chega a esse nível de escuta, nunca mais sente solidão, porque percebe que o universo inteiro conversa com você o tempo todo. Se você sentiu paz agora, pare por um segundo. Curta este vídeo neste exato momento. Ao fazer isso, você programa sua mente para receber. Não é superstição, é física espiritual. Esse simples gesto diz ao seu subconsciente: estou pronto para ouvir o que o universo tem para mim. Faça isso agora. A transformação interior começa quando você deixa de usar o silêncio como fuga e passa a usá-lo como poder. Ficar em silêncio não é se calar por medo, é escolher quando falar com propósito. As palavras ditas a partir do silêncio têm força criadora. Elas carregam sabedoria, cura, orientação. É por isso que a fé madura fala pouco e realiza muito. No silêncio,
A mente inconsciente se torna aliada. Ela começa a te mostrar caminhos, ideias, sincronicidades. Quando você aprende a confiar na sua intuição, descobre que Deus nunca ficou longe. Você é que fazia barulho demais para ouvir. O silêncio te reconecta à fonte. Ele é a ponte entre o visível e o invisível. A disciplina emocional é o treinamento diário de voltar para esse centro. É parar no meio do caos, respirar e dizer: eu escolho paz. Essa frase muda o campo vibracional ao redor. E quando o campo muda, a realidade responde. É nesse instante que a fé deixa de ser teoria e se torna experiência. A fé silenciosa é a mais poderosa das orações. Ela não pede, afirma. Não mendiga, agradece. Não teme, confia. Porque ela sabe que o silêncio é o espaço onde o impossível se organiza. Quem aprende a morar nesse lugar nunca mais vive em desespero. Como eu disse, quando você silencia, Deus sussurra o caminho da abundância. Fé não é cruzar os braços esperando que o céu faça o trabalho que a tua alma foi chamada a cumprir. Fé é a força invisível que move o invisível dentro de você, até que o visível se curve. É o ato de caminhar sem provas, mas com convicção. É o instante em que você entende que o que sente é mais poderoso do que o que enxerga. Deus nunca pediu que você esperasse. Ele pediu que acreditasse. Esperar é adiar o milagre. Acreditar é trazê-lo para o agora. A fé é ação vibracional. É o sim silencioso que abre portas trancadas há anos. É o olhar sereno que enxerga um futuro antes mesmo que o presente o aceite. E é por isso que o universo obedece aos que creem, e não aos que apenas desejam. A fé é uma tecnologia espiritual que transcende lógica, mas obedece a leis precisas. Enquanto a mente duvida, o coração já sabe. A dúvida é ruído, a fé é frequência. E só quando o coração assume o comando, o milagre se manifesta. É assim que os grandes homens de fé se moviam, não guiados pelo que viam, mas pelo que sabiam dentro de si. Existe um momento sagrado em que o invisível começa a se organizar ao redor de quem acredita. O mundo chama de coincidência, Deus chama de resposta. É o ponto onde o impossível começa a ter forma. A maioria desiste antes desse ponto. É ali, entre o último esforço e o primeiro milagre, que o universo te examina. Você confia mesmo? Acreditar antes de ver é o segredo que separa os criadores dos céticos. Os céticos querem provas. Os criadores geram as provas. Quando você acredita com tanta intensidade que a mente não tem mais espaço para dúvida, a realidade começa a se comportar de acordo com a sua convicção. É por isso que os milagres acontecem quando você já parou de insistir e começou a confiar. Porque nesse momento, a sua vibração muda e Deus finalmente tem liberdade para agir. Ele não trabalha na frequência da ansiedade, mas da entrega. E quando o coração entrega, o céu se move. Napoleon Hill dizia que fé é a única força conhecida capaz de transformar o desejo em seu equivalente físico. Ele não falava de religião, falava de consciência aplicada. A fé é a ponte que liga o pensamento à matéria. Quando você acredita de verdade, o universo reconhece a assinatura da certeza e se curva. É por isso que a oração sem fé é ruído, mas um pensamento com fé é comando. A diferença está na intensidade emocional com que você declara aquilo que quer viver. Acreditar antes de ver é um treino de disciplina emocional. É um estado em que você educa a mente para permanecer calma, mesmo quando o mundo parece contrário. É o momento em que você diz para si: não importa o que está acontecendo, eu já venci no invisível. Essa postura cria uma força espiritual que atrai o que está na mesma vibração. A fé não nega a realidade, mas se recusa a ser prisioneira dela. Ela observa o fato, mas obedece à visão.
E é por isso que os que confiam sempre chegam onde os que duvidam jamais alcançam. Billy Graham dizia que fé é colocar a chave na fechadura e girar, mesmo sem saber o que há do outro lado. Essa é a essência da confiança. O segredo não está em ver, mas em agir como quem já possui. Quando você vive como se o milagre já fosse parte da sua rotina, o universo ajusta o cenário para combinar com a sua crença. Deus não é um gerente de pedidos, é um mestre da coerência. Ele manifesta o que você sustenta com constância, não o que você deseja de vez em quando. A fé precisa de prática, e a prática mais poderosa é a gratidão antecipada. Agradecer por algo antes de recebê-lo é a forma mais alta de confiança. É o ato de dizer, Pai, eu sei que já está feito. Quando a mente tenta entender, a fé sorri e continua caminhando, porque o coração já viu o que os olhos ainda não podem ver. A autoconfiança é a expressão humana da fé divina. Quando você acredita em si, está, na verdade, acreditando na parte de Deus que vive em você. Isso é humildade elevada. Reconhecer que o Criador te fez Criador. Quando você duvida de si, duvida da inteligência que te projetou. Fé e autoconfiança andam juntas. Uma sustenta a outra. E quando essas duas forças se alinham, nada é impossível. Pense nisso. Quando Jesus dizia, a tua fé te salvou, ele não estava dizendo, tua espera te salvou. Estava dizendo, teu acreditar te libertou. É isso que muda tudo. O ato de tomar posse antes da colheita. A colheita é consequência da crença. Quando você acredita de verdade, já vive no futuro que está criando. E esse futuro, inevitavelmente, vem te encontrar. Vá aos comentários agora e escreva apenas, eu recebo. 2 palavras. Só isso. Mas ao escrevê-las, você envia um sinal para o universo. Você materializa uma intenção. E a intenção é a semente do milagre. Faça isso agora. Não é apenas um comentário. É um ato simbólico de fé ativa. O pensamento positivo não é otimismo cego. É disciplina espiritual. É o ato de escolher o que plantar na mente todos os dias, mesmo quando a realidade parece improdutiva. É entender que o terreno pode estar seco, mas a semente ainda tem poder. O tempo não apaga o propósito, ele o prepara. A fé não precisa de cenário, precisa de decisão. Quando você decide acreditar, o caminho aparece. E quando o caminho aparece, a dúvida se dissolve. Fé não é a ausência de medo, é o domínio sobre ele. É olhar o caos e dizer, mesmo assim, eu sigo. A mentalidade milionária nasce desse princípio. Os grandes realizadores do mundo são os que agem pela visão, não pela circunstância. Eles acreditam antes de ver, trabalham quando ninguém entende, persistem quando ninguém apoia, confiam quando todos duvidam, e quando o resultado chega, o mundo chama de sorte, mas o universo sabe que foi fé. Fé é o combustível que move a ação inspirada. Ela não pede permissão, apenas se manifesta. É como uma semente que rompe o solo escuro em busca de luz. A vida se dobra diante de quem acredita, porque acreditar é o mais alto nível de criação. Quando você decide crer, você está declarando ao universo, eu já sou o que espero ser. E então, tudo começa a conspirar a favor dessa identidade. A fé é o idioma do divino. É o tom que o universo entende. Quem fala nesse tom não precisa gritar, porque o céu ouve o sussurro da convicção. O mundo pode te chamar de ingênuo, mas o tempo te chamará de sábio. Acreditar antes de ver é caminhar com Deus, enquanto o resto espera provas. A fé não é o fim do raciocínio. É o início da consciência. Ela não ignora o real, apenas se recusa a ser limitada por ele. Quando você se torna alguém que acredita, o medo perde nome, o impossível perde força e o destino ganha direção. É aí que o invisível se torna visível. E lembre-se, fé não é esperar, é acreditar
antes de ver. Quem acredita, vê. Quem vê, manifesta. Quem manifesta, honra a Deus com a própria existência. As palavras que você pronuncia são códigos espirituais. Cada som que sai da sua boca molda a vibração da realidade ao seu redor. Você nunca fala por acaso, você programa. Quando repete, tá difícil, o universo entende que você quer mais daquilo. Quando diz, vai dar certo, a frequência muda instantaneamente. Deus criou o mundo pela palavra, e quando te fez a sua imagem, te deu o mesmo poder de criação. O problema é que a maioria usa a palavra para descrever, não para decretar. E quem só descreve, repete o passado, mas quem decreta, inaugura o futuro. A autossugestão é o elo entre o humano e o divino. O que você diz com emoção é o que o subconsciente transforma em matéria. A palavra é a ponte entre o pensamento e o acontecimento. Quando você fala, o som vibra, e essa vibração não morre. Ela se propaga no campo ao redor e volta a você como eco de criação. Por isso, toda vez que você reclama, está reforçando o mesmo ciclo que deseja quebrar. E toda vez que você abençoa, abre portais de oportunidade. Mas existe algo que quase ninguém nota. O poder não está nas palavras em si, e sim na intenção com que são ditas. Uma frase dita com fé move montanhas. A mesma frase dita com medo não move nem um grão de areia. O segredo está no sentimento. As pessoas acreditam que a mente comanda a vida, mas esquecem que a mente obedece à palavra. E é por isso que tantos se sabotam sem perceber. Dizem, eu não posso, eu nunca consigo, para mim é mais difícil. E o subconsciente obediente diz, ordem recebida. Reprogramar a mente é reprogramar o vocabulário. Mudar as palavras é mudar a frequência. As afirmações não são mágica, são comando vibracional. Napoleon Hill afirmava que a autossugestão é o meio pelo qual a mente consciente planta ideias no subconsciente. O que você fala todo dia se torna o solo do que você colhe amanhã. A maioria das pessoas fala de pobreza como quem fala do tempo, com naturalidade, e depois se espanta por viver cercada de falta. Não é castigo, é correspondência. O universo devolve o que você emite com emoção. Se você vive dizendo não dá, cria uma muralha. Mas quando passa a dizer Deus está abrindo meus caminhos, algo muda. As portas que antes pareciam trancadas começam a ceder. As palavras certas realinham o campo. A boca é o interruptor da mente. E quem aprende a falar com propósito prospera com constância. Maria Antônia, 43 anos, trabalhava como auxiliar de limpeza em São Paulo. Ganhava 1.420 por mês e devia quase 9.000 reais no cartão. Separada com 2 filhos, morava nos fundos da casa da irmã. Acordava às 4, dormia perto da meia-noite. Um dia, no ônibus, ouviu um trecho de um áudio sobre reprogramação mental. A frase era simples: o que você fala é o que você cria. Aquilo ficou ecoando. No dia seguinte, decidiu testar. Começou a repetir mentalmente antes de sair de casa: eu sou um imã de oportunidades. O dinheiro flui para mim com facilidade. No começo, sentia vergonha. Falava baixinho, como quem teme ser pega mentindo. Os dias passavam e nada parecia mudar. Mas ela continuou. 2 semanas depois, uma colega comentou sobre uma vaga de supervisora de limpeza. Maria Antônia quase riu. Imagina eu, supervisora? Mesmo assim, aplicou. No dia da entrevista, algo nela estava diferente. Falava com firmeza, olhava nos olhos. A mesma frase que antes parecia ensaio, agora soava verdadeira. Foi contratada. Dobrou o salário. E pela primeira vez em anos, chorou de alívio. 3 meses depois, as contas estavam equilibradas. 6 meses, dívidas quitadas. 1 ano, nome limpo e uma pequena poupança. Mas o mais impressionante era o que acontecia dentro dela. Não era mais a mulher que dizia, não dá. Era alguém que dizia, Deus está comigo e eu
consigo. Começou a treinar outras funcionárias e hoje lidera equipes inteiras. Quando perguntam o segredo, ela responde: aprendi a conversar diferente com a vida. Essa frase é o resumo de toda a transformação. A prosperidade começa quando a boca se alinha com a fé. A história de Maria Antônia não é exceção. É padrão quando o código é usado com consciência. O que ela descobriu sem saber é o mesmo princípio que os mestres sempre ensinaram. A palavra é vibração criadora. Existe uma matemática espiritual por trás da autossugestão. Quando você fala, sente e acredita, o universo precisa responder. O que muda é a energia da entrega. A palavra sem emoção é som. A palavra com fé é decreto. E é aí que o invisível se move. Mas há um detalhe que passa despercebido por quase todos. O verdadeiro poder da palavra não está na força, mas na constância. É fácil afirmar, eu prospero num dia bom. O segredo é continuar afirmando quando tudo parece desabar. É nesse instante que o universo observa. Você está repetindo ou acreditando? Quando a crença resiste à dúvida, a realidade se curva. E esse é o ponto onde a fé se transforma em forma. A autossugestão é a ferramenta mais subestimada do mundo moderno. As pessoas preferem correr atrás de técnicas complexas a simplesmente disciplinar o que dizem. Mas o que Maquiavel escreveu sobre poder vale também para o espírito. Quem domina as palavras, domina os resultados. As palavras são instrumentos de governo da própria vida. Cada frase é um voto. E quem fala de escassez, elege a falta. Quem fala de abundância, elege o fluxo. Se você reconheceu sua própria história no exemplo de Maria Antônia, deixe seu like agora. Não é sobre o vídeo, é sobre declarar ao universo, eu também posso. Esse gesto simbólico é a autossugestão em ação. Quando você diz sim, a mente obedece. E a mente obediente transforma a energia. O poder da ação nasce quando a palavra e o movimento se tornam um só. Falar é o primeiro passo, agir é o selo final. Palavras criam intenção, ações consolidam direção. A reprogramação mental se completa quando o verbo e o gesto concordam. Prosperar é alinhar pensamento, fala e atitude. Quando os três se unem, o dinheiro deixa de ser luta e se torna fluxo. Deus opera através da coerência. Ele não responde à fala que nega a fé. Ele responde ao coração que repete o bem com paciência. Por isso, cuide da língua como quem cuida do jardim. Plante palavras que sustentem sua visão. Mesmo que os ventos soprem contra, continue declarando: tudo está se ajustando a meu favor. A autossugestão é o músculo da fé. Quanto mais você a pratica, mais forte sua confiança se torna. Quando duvidar, volte a falar. Quando desanimar, reafirme. Quando parecer impossível, agradeça. As palavras certas são como remédios espirituais. Agem por dentro até que o corpo e o destino respondam. Não esqueça, quando você silencia, Deus sussurra o caminho da abundância. Existe um campo invisível onde todos os pensamentos se transformam em matéria. Você não o vê, mas vive dentro dele. É como o ar, invisível, mas indispensável. Esse campo é a zona onde o espírito conversa com a mente e o universo responde com eventos. Tudo o que você experimenta começou ali, antes de existir. Cada palavra, cada emoção, cada crença vibra nesse espaço e molda a trama da sua vida. A física o chama de campo quântico, os antigos o chamavam de espírito, mas todos falam da mesma força criadora. A questão é, como você tem se comunicado com esse campo? Com fé ou com medo? Porque ele não julga, apenas reproduz a vibração dominante. E é por isso que a prosperidade ou a escassez não são castigos, são reflexos. A maioria das pessoas não cria conscientemente, apenas repete inconscientemente.
vivem presas a padrões herdados, rodando programas antigos dentro da mente inconsciente. Esses programas são como códigos invisíveis que governam pensamentos, emoções e decisões. Você pensa que está escolhendo, mas é o hábito que escolhe por você. E é assim que a autossabotagem se instala. Ela te convence de que você está no controle, quando na verdade está rodando um script antigo. A reprogramação mental começa quando você decide questionar esse roteiro. Quando pergunta, por que repito sempre as mesmas dores? É sinal de que o campo começou a se mover. Os bloqueios invisíveis não são monstros externos, são crenças travestidas de verdade. São frases que você ouviu na infância. Dinheiro é sujo, quem nasce pobre morre pobre. Deus prova quem ama. E que se tornaram estruturas psíquicas. Essas ideias formam o teto da sua abundância. Você pode trabalhar duro, estudar, orar, mas se no fundo ainda acredita que prosperar é errado, o subconsciente vai puxar o freio. Ele obedece à emoção, não à intenção. A lei da causa e efeito é exata. O que você sente com força, cria. O que apenas deseja, evapora. Napoleon Hill dizia, o que quer que a mente do homem possa conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas note, conceber e acreditar. Conceber é visualizar. Acreditar é sentir. É o sentir que ativa o campo invisível. E é aí que a maioria erra. Tenta mudar o externo, sem mudar a vibração interna. É como plantar uma semente num solo infértil e culpar o céu pela colheita. O campo invisível só responde quando o sentimento é congruente com o pensamento. O campo não entende o que você diz, entende o que você vibra. É por isso que repetir afirmações sem emoção não funciona. A mente inconsciente se guia pela energia da mensagem, não pelas palavras. Quando você diz, eu sou rico, mas sente medo de não pagar as contas, o campo responde ao medo, não à frase. A reprogramação começa quando o corpo e a mente começam a acreditar na mesma história. É por isso que a fé verdadeira cura, prospera e transforma. Porque ela é coerência vibracional em ação. Os paradigmas são muralhas emocionais. São estruturas psíquicas que filtram tudo o que entra na consciência. Mesmo quando você aprende algo novo, o paradigma tenta te convencer de que nada mudou. Ele é o guardião do velho eu. Por isso, o primeiro passo para quebrar um paradigma é observar sem julgar. Quando você percebe o padrão, já não está mais totalmente dentro dele. A consciência é o martelo que quebra as paredes invisíveis. A autossabotagem é o sabotador interno disfarçado de bom senso. É a voz que diz, não é o momento, você não está pronto, espere mais um pouco. E essa voz soa tão lógica que parece prudência, mas na verdade é medo vestido de razão. Quando você entende isso, começa a se libertar, porque percebe que o medo não é o inimigo, é o alarme que toca quando você se aproxima do seu próximo nível. A disciplina emocional é o que te permite atravessar esse alarme sem desistir. A mente inconsciente é literal. Ela não entende ironia, sarcasmo ou brincadeira. Quando você diz, estou quebrado, ela não acha graça. Ela registra. Por isso, o cuidado com a fala é essencial na reprogramação. Cada palavra é um comando que o campo invisível transforma em evento. Marco Aurélio dizia, a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Se você pensa pequeno, vive pequeno. Se pensa grande, expande o campo. Não é mágica, é coerência vibracional. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, mas vibram escassez. Pedem abundância, mas temem o sucesso. É como plantar e arrancar a semente todos os dias para ver se cresceu. O campo precisa de tempo, confiança e constância. Deus trabalha no invisível antes de revelar no visível. Mas o homem moderno é impaciente. Quer o fruto sem nutrir a raiz.
Por isso a fé é tão poderosa. Ela mantém o campo fértil mesmo quando o solo parece vazio. A lei da causa e efeito é a engrenagem do universo. Tudo que você envia retorna multiplicado. Palavras, emoções, intenções. Nada se perde. Tudo se transforma. A autossabotagem acontece quando você emite medo e deseja amor, quando vibra dúvida e espera fé. O campo invisível não diferencia pedidos, ele amplifica vibrações. E o que você sente com intensidade, ele transforma em forma. Reprogramar a mente é reeducar o sentir, é aprender a observar sem reagir. É transformar o medo em curiosidade, a dúvida em pergunta, o julgamento em aceitação. Quando você começa a fazer isso, o campo responde. Você começa a atrair sincronicidades, encontros, sinais. Não é coincidência, é coerência. O universo devolve o que encontra em ressonância. Os bloqueios invisíveis se dissolvem quando você traz luz de consciência para eles. A sombra não resiste à observação. Por isso, ao invés de lutar contra seus medos, sente-se com eles. Olhe-os de frente e diga: eu te vejo, mas não sou você. Essa frase tem poder terapêutico, porque o medo é alimentado pela resistência. Quando você o acolhe, ele perde força. E quando o medo perde força, o campo se abre. A disciplina emocional é o guardião da transformação. Ela te ensina a permanecer no centro quando tudo tenta te puxar para o caos. A mente quer reagir, mas o espírito sabe esperar. É essa espera consciente que transforma o invisível em realidade. A paciência é o idioma do campo. A autossugestão, usada com sabedoria, é o antídoto da autossabotagem. Quando você repete com emoção frases de poder, está instruindo a mente a criar novas conexões. A neurociência chama isso de neuroplasticidade. A espiritualidade chama de fé aplicada. Ambas falam do mesmo milagre, a capacidade humana de se reinventar através do foco e da intenção. O campo invisível é neutro. Ele não tem preferências, só responde. Cabe a você escolher o que emitir. Escolha fé, escolha confiança, escolha vibrar como quem já possui. Porque quando o campo sente a sua certeza, ele se apressa em confirmar. É assim que os milagres acontecem. Primeiro dentro, depois fora. A mente é o templo onde o invisível começa a tomar forma. Tudo o que existe nasceu primeiro como uma imagem dentro de alguém. Um império, um livro, uma canção, uma casa, um sonho. Tudo foi visualizado antes de ser tocado. Deus nos deu essa faculdade divina de criar por meio da imaginação, mas poucos realmente a usam como poder criador. A maioria pensa de modo desordenado, visualiza o medo, repete o fracasso e depois se espanta com o resultado. Mas aquele que aprende a disciplinar a própria visão interior torna-se um arquiteto da realidade. A imagem mental é o molde invisível da experiência. E quanto mais nítido o molde, mais preciso o resultado. Mas existe algo que poucos percebem. E esse é o ponto onde quase todos tropeçam. O mundo ensina a agir primeiro e pensar depois, quando, na verdade, a criação começa antes da ação. Existe uma frequência que antecede todo o movimento, o estado de clareza interior. É nesse ponto que a imagem mental se torna viva. Napoleon Hill escreveu que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E essa não é uma frase motivacional, é uma lei. A diferença entre desejar e visualizar é que o desejo implora, enquanto a visualização já possui. Quando você vê algo com emoção e certeza, o universo se move para confirmar o que você sentiu. O poder da imagem mental não é uma metáfora, é uma engenharia espiritual. Quando você pensa com emoção, o cérebro cria padrões elétricos e o coração responde com campos magnéticos. Essa combinação forma uma assinatura energética única que se projeta no campo quântico. É assim
que a manifestação acontece. Pensar sem emoção é teoria, pensar com fé é criação. Por isso, toda mudança começa dentro. Enquanto o mundo tenta mudar o externo, os sábios se retiram para moldar o invisível. E quando o invisível muda, o visível se curva. Visualizar não é sonhar acordado, é programar conscientemente. É criar uma representação interna tão vívida que o subconsciente passa a agir de acordo com ela. A mente inconsciente não distingue imaginação de realidade. O que ela sente como verdadeiro, ela executa. Por isso, quando você se vê prosperando com convicção, as decisões, atitudes e coincidências começam a alinhar-se com essa nova imagem. A vida é uma tela que reflete o que você projeta. E se você projeta escassez, ela devolve mais dela. A visualização criativa é a forma mais direta de reprogramação mental. Ela ensina o cérebro a esperar o melhor, a mente a sentir o melhor e o corpo a se preparar para o melhor. Quando tudo em você vibra em harmonia com a imagem do sucesso, o universo reconhece esse comando silencioso. Como dizia Maquiavel, quem imagina grandeza, prepara-se para ela. O problema é que a maioria imagina tragédias e depois chama de destino. Mas destino é o nome que damos àquilo que criamos inconscientemente. A lei da vibração é exata. Semelhante atrai semelhante. Se a sua mente vibra escassez, você perceberá falta em todos os lugares. Mas se ela vibra abundância, cada detalhe se transforma em oportunidade. Não é mágica, é percepção alinhada. A imagem mental ajusta a lente pela qual você enxerga o mundo. O universo não muda, você muda. E então o universo muda de comportamento em relação a você. A vida te trata como você se enxerga. Por isso, a prática diária da visualização é essencial. Reserve momentos de silêncio. Feche os olhos, respire devagar e veja-se como quem já conquistou aquilo que busca. Sinta a gratidão de quem já possui. Não apenas imagine a cena, sinta o peso das emoções que ela carrega. Essa é a senha energética que abre as portas do invisível. O cérebro registra como experiência real e começa a gerar caminhos para confirmar o que você sentiu. Mas atenção! A visualização sem ação é estagnação e a ação sem visualização é desordem. A harmonia está em unir os dois. Veja, acredite e haja. Pense, sinta e mova-se. É nessa coerência que mora o milagre, porque o universo responde à clareza, não à dúvida. A mentalidade de abundância começa quando você entende que nada é tão poderoso quanto uma mente calma e focada. Quando a imagem interior está clara, o universo se reorganiza para combinar com ela. É por isso que as pessoas prósperas parecem viver em outro mundo. Elas estão olhando para uma realidade que ainda não se manifestou, mas já existe dentro delas. Essa clareza interior atrai as oportunidades certas, as pessoas certas e os momentos certos. O universo não responde a pedidos confusos, ele responde à vibração coerente de quem já decidiu. A força da visualização está na constância, não na intensidade. Não adianta visualizar riqueza num dia e reclamar da vida no outro. O campo energético é sensível à repetição. Quanto mais você repete a imagem certa, mais profunda ela se grava no subconsciente. E quanto mais profunda, mais automática se torna. A disciplina é o que transforma a fé em resultado. É o treino diário de imaginar o melhor mesmo quando o pior tenta se impor. É a coragem de permanecer na vibração certa, mesmo quando o mundo grita o contrário. Napoleon Hill dizia que a imaginação é o estúdio da alma onde todos os planos são moldados. Essa é a essência do poder da mente. Tudo o que você cria dentro de si é uma semente viva no campo invisível. E se a semente for nutrida com atenção e emoção, ela germina inevitavelmente. Por isso, não duvide do tempo.
Duvide apenas do medo. O medo é o ladrão da imagem, o saboteador do invisível. Mas quando a fé assume o comando, até o impossível encontra caminho. E então, silêncio. A mente cria, o coração vibra e o universo responde. É nesse intervalo sagrado que a manifestação acontece. Você não precisa forçar, apenas alinhar. Não é controle, é confiança. Não é luta, é sintonia. O poder da imagem mental é o poder de permitir. Quando você para de duvidar, o fluxo começa. A imagem certa, mantida com fé e serenidade, é uma profecia em execução. Mas existe algo que poucos entendem. A imagem mental não trabalha sozinha. Ela precisa de ação inspirada. As ideias que surgem após a visualização são instruções diretas do campo. Cada insight é uma resposta. Cada coincidência é um convite. Se você ignora essas pequenas direções, bloqueia o próprio fluxo. A fé verdadeira age. A imagem é o mapa, mas o passo é seu. Deixe seu like agora para que você lembre de aplicar isso assim que o vídeo terminar. Esse clique cria uma âncora mental. Confie no processo. O foco no sucesso não é pensar positivo o tempo todo, mas direcionar a atenção de forma intencional. É escolher o que merece sua energia. É isso que diferencia quem sonha de quem manifesta. O manifestador não persegue o resultado, ele se torna o resultado. Ele sabe que quando a imagem é mantida com convicção, o universo trabalha nos bastidores. É por isso que as pessoas de fé serena alcançam o que os ansiosos não conseguem, porque o silêncio delas é mais alto do que o barulho da pressa. A lei da vibração é a linguagem de Deus. Cada pensamento é um código, cada sentimento, uma frequência. E quando ambos estão alinhados, a criação se torna inevitável. Não é questão de merecimento, é questão de sintonia. Deus não nega nada, apenas espera que você se alinhe àquilo que pede. Por isso, quando você muda a imagem, muda o destino. Quando muda o foco, muda o fluxo. O poder da imagem mental é o poder de criar antes de possuir. É a arte de viver a fé de forma ativa, não passiva. A fé que vê, sente e age. Quando você visualiza com clareza e gratidão, o universo entende que o futuro já começou, e começa mesmo. A abundância não é sorte, é coerência entre visão e emoção. É a vida respondendo à imagem que você decidiu sustentar. E lembre-se, como eu disse antes, quando você silencia, Deus sussurra o caminho da abundância. Dentro de cada ser humano existe um arquiteto invisível, uma centelha divina que molda silenciosamente a própria realidade. Esse arquiteto não grita, não exige, não se impõe. Ele observa. Ele registra cada pensamento como um tijolo, cada emoção como cimento, cada hábito como o desenho de uma construção interior que se tornará inevitavelmente visível no mundo externo. E é aí que a disciplina mental se torna o alicerce da criação consciente. Porque o universo não responde ao desejo esporádico, mas à frequência sustentada. Não responde ao impulso, mas à constância. A mente indisciplinada é como um pincel tremendo nas mãos de um artista nervoso. Pinta borrões onde poderia haver beleza. Mas quando você treina o pensamento como um guerreiro, treina a espada, a criação deixa de ser acidental e se torna divina. E então, silêncio. Porque é nesse instante que o Criador em você desperta. Não no ruído, não na pressa, não na tentativa de controlar o que está além do controle, mas no domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que aquele que conquista a si mesmo é invencível. E ele estava certo. Pois a mente é o verdadeiro campo de batalha onde se decide o destino dos homens. O inimigo não é o mundo lá fora, mas o caos aqui dentro. A disciplina mental é o escudo invisível que te protege do pânico, do medo, da dúvida, da autossabotagem. É o silêncio
antes da vitória. É o olhar fixo antes do salto. É o respirar profundo que antecede o milagre. Mas existe algo que poucos entendem. O autocontrole não é repressão, é liberação. A maioria tenta controlar as circunstâncias, os outros, o tempo. Mas o verdadeiro mestre controla apenas uma coisa: o foco. Napoleon Hill dizia que o que quer que a mente do homem conceba e acredite, ela pode alcançar. E essa não é apenas uma frase bonita, é uma lei espiritual disfarçada de psicologia. Controlar o foco é dirigir o fluxo da energia divina que cria mundos. E é por isso que as pessoas mais disciplinadas parecem ter sorte. Não é sorte, é direção. A mente é como um rio. Se você a deixa correr sem margens, ela transborda, destrói, afoga. Mas se constrói limites, canais, propósito, ela se torna fonte de vida, gera energia, move moinhos, transforma o deserto em jardim. O Criador em você desperta quando você aprende a canalizar o próprio pensamento. Quando você não foge mais do silêncio, quando encara de frente as vozes internas que te sabotam e, mesmo tremendo, decide continuar. Porque é exatamente nesse ponto, no limite entre desistir e persistir, que o poder de criar começa a operar. Talvez o segredo nunca tenha sido acreditar, mas disciplinar. Acreditar é o primeiro passo, sim, mas sem disciplina mental, a fé se dissolve na rotina. Sem constância, o entusiasmo vira poeira. Deus plantou o poder criador em todos nós, mas o regador chama-se repetição. E é essa repetição que constrói o destino. Não é o dia de glória que te faz criador. É o dia comum em que você decide continuar, mesmo sem sentir nada. Porque a fé verdadeira é a que age quando não há sinal algum de recompensa. E se eu te dissesse que o Criador não age através de milagres espetaculares, mas de microdecisões invisíveis? É no momento em que você escolhe um pensamento em vez de outro, uma reação em vez de outra, uma emoção em vez de outra, que o universo muda de rota. Essa é a engenharia da manifestação. O milagre é microscópico. É o sim silencioso àquilo que te eleva, quando o resto do mundo grita o contrário. É o hábito mental que ninguém vê, mas que define tudo o que virá. Talvez você ainda não tenha percebido, mas toda vez que você se domina, o universo se reorganiza ao seu favor. Porque a ordem interior é o código-mãe da prosperidade exterior. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você se entrega ao caos, o caos te devolve em dobro. A mente disciplinada não se trata de rigidez, mas de harmonia. É um estado de alinhamento com o propósito de Deus, não como obrigação, mas como comunhão. O Criador age em ti quando tua mente se cala e teu foco permanece firme. E então, algo muda. Não fora, mas dentro. O barulho do mundo continua o mesmo, mas algo em você começa a perceber o invisível. Você deixa de reagir, deixa de duvidar, passa a agir a partir de um centro estável, sereno, inabalável. E quando isso acontece, a criação se torna inevitável, porque Deus não precisa de condições ideais para manifestar. Ele precisa de um canal estável. E esse canal é a tua mente disciplinada, purificada pela fé e guiada pela intenção. A autodisciplina é o maior ato de amor que você pode praticar por si mesmo. Não o amor que sente, mas o amor que faz. O amor que decide. O amor que persevera mesmo quando o coração hesita. Porque quando você se disciplina, está dizendo a Deus: eu confio em Ti o suficiente para agir antes de ver. E essa é a definição mais pura de fé aplicada. Napoleon Hill ensinou que a autodisciplina é o elo invisível entre a intenção e a realização. É o que transforma desejo em destino. É a arte de continuar mesmo quando a emoção desaparece. Porque quem age apenas quando sente vontade ainda é escravo das circunstâncias.
Mas quem age porque escolheu ser fiel à visão, esse já é um criador. E então, silêncio. Porque no silêncio da repetição nasce o poder da transformação. É fácil orar pedindo bênçãos, mas é raro permanecer em oração enquanto age, enquanto trabalha, enquanto insiste. A disciplina mental é oração em movimento. É fé com passos. É espiritualidade em ação. E cada vez que você vence a si mesmo, o impulso de procrastinar, o medo de errar, o conforto da estagnação, o universo se curva levemente, ajustando o fluxo a favor do seu propósito. Porque a criação divina não se manifesta no grito, mas no ritmo. Mas existe uma verdade que poucos suportam. O Criador não habita nas promessas não cumpridas, mas na coerência diária. Você pode declarar abundância o dia todo. Se suas ações negam o que você diz, sua vibração se contradiz. E o universo não responde a palavras, responde à coerência. É por isso que muitos oram com fé, mas vivem com dúvida. Manifestam com entusiasmo, mas desistem diante da primeira resistência. E quando entendem que o Criador se revela na disciplina e não na sorte, a vida muda de eixo. A mente de sucesso não nasce pronta. Ela é construída. Tijolo por tijolo. Escolha por escolha. O poder da mente é uma semente plantada no solo da disciplina. E é nesse solo que florescem os resultados. Marco Aurélio escreveu: "A tua mente tomará a forma daquilo com que frequentemente se ocupa." Essa é a essência da criação consciente. O que você repete, você cria. O que você pensa, você molda. O que você permite, você perpetua. E quando você entende isso, percebe que a mente é o único território que realmente te pertence. E se eu te dissesse que a verdadeira liberdade nasce quando você se torna escravo de uma visão? Porque todo mestre é antes servo da sua missão. A autodisciplina não é prisão, é liberdade em estado puro. É dizer não ao que te enfraquece para dizer sim ao que te expande. É escolher o invisível quando o visível parece mais fácil. É sacrificar o conforto de agora pela grandeza que virá. É, no fundo, a prática silenciosa da fé mais sofisticada. A fé que age sem aplauso, sem plateia, sem prova imediata. A espiritualidade e riqueza caminham lado a lado quando a mente encontra propósito. Prosperar não é pecado, é consequência da ordem interior. É reflexo da harmonia entre pensamento e ação. Quando o Criador desperta em você, tudo o que era esforço vira fluxo. Tudo o que era dúvida vira certeza. Tudo o que era medo vira direção. Porque Deus nunca retirou o poder de criar, apenas espera que você o use com consciência, com disciplina, com amor. E então, algo se eleva. Um estado de presença, um silêncio vivo, um saber sem palavras. Você percebe que o Criador não está distante, mas pulsando em cada escolha, em cada pensamento bem conduzido, em cada respiração que antecede uma decisão alinhada com o propósito. É nesse ponto que a mente deixa de ser serva e se torna templo. E tudo muda. Porque quando o Criador desperta em você, você deixa de buscar milagres e passa a ser o milagre. Agora, respira fundo, fecha os olhos, sente o pulsar dentro de ti. Essa é a força que cria mundos esperando a tua permissão. E ela só precisa de uma coisa: disciplina. Porque quem domina a própria mente domina o destino. Quem vigia o próprio pensamento já é coautor da obra divina. E é aí que tudo se torna real. O Criador desperta e a vida responde. Você chegou até aqui, 60 minutos. Isso já te coloca entre os poucos que não fogem do próprio crescimento, enquanto muitos saltam de vídeo em vídeo, buscando a próxima dose de motivação. Você ficou, e isso muda tudo. Porque a mente que permanece é a mente que prospera. A maioria não suporta o silêncio que transforma, mas você suportou.
Você enfrentou seus próprios pensamentos e atravessou o ruído da pressa. E é por isso que agora existe algo novo em você: clareza. A clareza de que Deus nunca te negou prosperidade, apenas esperou que você estivesse pronto para recebê-la. E estar pronto significa agir. Pensar é importante, mas agir é sagrado. A fé que não se move é apenas imaginação. E você não foi criado para imaginar, foi criado para realizar. Agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer nos próximos 5 minutos? Porque são esses 5 minutos que definem se tudo isso foi apenas um vídeo ou o primeiro passo da sua nova realidade. O universo responde à velocidade da tua decisão. Você pode fechar esta aba e voltar ao piloto automático. Ou pode ir agora aos comentários e escrever uma única palavra, aquela que define o que sentiu aqui. Pode ser decisão, fé, mudança, renascimento. Não importa qual, mas escreva. Porque ao escrever você ancora o novo padrão. Você materializa a intenção. E a intenção é o início de toda a criação. Lembre-se, a procrastinação é a linguagem da dúvida. E a ação é a linguagem da fé. E se quer continuar crescendo, se inscreve agora no canal e entra para a nossa comunidade. Lá não vendemos promessas, compartilhamos transformação real. Gente comum aplicando esses princípios e mudando de vida. Clica para se juntar a nós. Deixe seu like agora, não depois. Compartilhe com quem precisa despertar. E se prepare para o próximo vídeo. Nele, vou revelar a técnica de 8 minutos que Billy Graham usava antes de dormir para reprogramar o subconsciente e acelerar a prosperidade espiritual e financeira. Uma técnica simples, mas poderosa o bastante para apagar 20 anos de escassez em 90 dias. E até lá, lembra disso. Quando você silencia, Deus sussurra o caminho da abundância.